Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos começando aqui esse projeto super especial, que é o Projeto Luz, onde nós vamos trazer um pouco sobre várias personalidades, artistas, mentores, pessoas que influenciam a nossa geração. Nós queremos trazer um pouco sobre o que eles realmente carregam, a mensagem que está dentro de cada um deles. Hoje nós vemos sobre a necessidade e a importância de nós trazermos luz para o dia a dia das pessoas, de nós mostrarmos que é muito mais do que as pessoas veem aí nas redes sociais, enfim, do que aparenta ser, trazer um pouco mais da essência e identidade de cada um. E hoje eu tenho o prazer de receber o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Carlos Portela, uma pessoa que é amiga, sincera, leal, um médico incrível que tem feito a diferença em toda essa geração e alguém que eu sempre falo que eu sou muito fã. Então eu estou muito alegre por essa oportunidade que o nosso Deus maravilhoso concedeu de estar aqui com ele hoje para poder conversar um pouco com esse ser humano incrível. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito feliz de estar com você aqui. Saiba que eu só de estar aqui com você eu já me sinto honrado e privilegiado por Deus. Porque se tem uma pessoa que transmite luz para a minha vida e que já transmitiu durante muitos e muitos anos, foi ele, então eu realmente fico muito, muito feliz. Doutor, seja bem-vindo. Hoje eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais do que eu conheço sobre você, sobre aquilo que você carrega, a mensagem que Deus colocou no seu coração. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse da sua maneira, né? Para você, quem é Dr. Carlos? Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, essas palavras. Eu fico até um pouco emocionado, né, porque são palavras fortes. Por mais que a gente possa receber elogios, por mais que a gente tente entender onde que a gente, qual o nosso caminho, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala com o coração, que é uma coisa que eu sei que você fala muito bem, isso é algo que toca, né? Algo que a gente sabe que é verdadeiro, a gente já sabe que é profundo. E fico feliz em estar abrindo, né, mais esse projeto seu aqui. É uma honra também caminhar junto de você nesse projeto. E a gente vai contar também um pouco dessa história, dessa trajetória, né, de como nós nos conhecemos, como que, por onde a gente já passou, o que a gente passou por essa vida e talvez levar, né, para quem está nos assistindo, quem nos escuta também, uma mensagem de esperança, né, uma mensagem de renovo desse caminho que não só na minha história, mas na sua história, que acaba se entrelaçando na vida de muitas pessoas por aí. Então, Carlos é um menino ainda, eu costumo dizer, né? Eu tenho 35 anos de idade. Talvez eu esteja ainda numa crescente de aprendizado, mas diante desses 35 anos de vida bem vividos até então, eu costumo dizer que eu sou quase um senhorzinho de 70, 80 anos de rodagem, né? Já rodei o mundo quase todo, em busca talvez durante muito tempo, de encontrar aquilo que a gente chama de propósito, né? Qual o meu propósito? Será que é a medicina? Então eu sou médico cardiologista, sou clínico, sou especialista em reabilitação cardíaca, sou médico de esporte, fiz nutrologia, depois fui me especializar em psicologia comportamental. Então esse eu costumo dizer, é meu currículo rápido. Apesar de ser extenso, é um currículo rápido de tantas formações, mas é rápido. Porque na minha essência, o meu currículo mais longo é o Carlos, o menino que saiu de Teresina há 10, 11 anos atrás, que desbrava o mundo inteiro, que está em São Paulo há quase 11 anos em busca de criar uma saúde de uma forma diferente. Né? Sou esposo da Letícia, Paizão, futuro paizão. sou futuro pai, né? Tem 14 semanas que eu tive, sem dúvida alguma, das notícias mais felizes da minha vida, vou ser pai. E por que às vezes assim, a gente até se emociona, né, quando você fala da paternidade? Porque falando de vida, né, a gente tem altos e baixos, né? E o último ano foi bem difícil, né? Foi bem difícil em relação a tudo. Profissionalmente, talvez eu tenha superado, eu me supero todos os dias, né? O Carlos supera o Carlos, isso que é importante. Não é o Carlos concorrendo ou se comparando com ninguém, eu me comparo comigo mesmo. E eu hoje consigo ver, hoje eu sou minha própria fonte de inspiração, né? E isso vem de um processo de autoconhecimento muito profundo. Mas o último ano foi difícil em termos de perdas, né? Perdas que eu digo materiais, matéria, corpo, né? Eu perdi duas pessoas bem importantes da minha família, minha mãe praticamente, né? Que é minha avó e um irmão. E para mim foi um momento de reconexão, né? Foi um momento de reconexão mais ainda com minha espiritualidade, algo que eu sempre trabalhei, mas algo que me aproximou de Deus na sua plenitude, né? Eu não sei descrever o que é, eu não sei que energia é essa, mas eu sei o que é sentir. Então, quando eu
quando eu recebi a notícia, né, do meu filho, eu falo assim, poxa, como é grande, né? Cara, como é um ciclo, né? Não é uma perda, na verdade é uma pausa para uma outra vida, né? Então eu acabei me desconectando materialmente com essas duas fontes de presença, de amor, de carinho que eu tinha aqui na Terra, mas acabei trabalhando um lado que eu precisava, sabia que eu precisava trabalhar um pouco mais, que eu sei de onde vem toda a energia, de vem, sei lá, nos momentos mais difíceis é o que nos tem, não é o que nos sobra, é o que tem. Parece que quando você tira todas as máscaras e você no momento de dificuldade você fala assim, cara, é isso, é espiritualidade, é Deus. Então eu me aprofundei bem mais no último ano. E, e a notícia, assim, de ser pai, pra mim foi assim, transcendental. Eu não consigo explicar, mas é uma energia que hoje eu consigo ver, assim. Muitos amigos falavam, quando tu for pai, se tu acha que tu é forte hoje, quando tu for pai, aí é que tu vai ver, daí é que vem uma força, né? Então, todo esse processo do gerar, né? Da união, né? Eu e minha esposa, a gente é um casal que nós somos bons, grandes amigos. Eu costumo dizer que a Letícia é a melhor amiga que eu tenho. Mas fala, às vezes poxa, mas é tua mulher, não é tua amiga. Não, é minha amiga, né? Minha amiga é minha força fundamental, é minha base. É quem, às vezes, os momentos mais difíceis que você precisava de alguém ali é dentro da minha casa que eu consegui fortalecer. E eu te digo, Lucas, muitas pessoas falam assim, Carlos, conselho. Eu digo, cara, conselho às vezes é o básico, né? É você olhar para tua casa, é olhar para tua vida, é olhar para o teu ser, olhar para o teu trabalho, é olhar para a transmissão de energias, né? O que você consegue, o que você está contribuindo na vida das pessoas. Então, hoje, dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, dentro da medicina, eu olho a medicina como algo mais puro que a gente possa. Isso é bíblico, né? O médico, eu ainda sou aquele médico romântico, que é aquele cara de transformar, não é ser o cara do remédio, né? Sim. Eu costumo dizer muito, eu não acredito tanto no poder do remédio. Não acredito por quê? O remédio ele é um sintomático. Eu acredito no poder da transformação, que às vezes uma palavra, um toque, um olhar, né? Essa atmosfera que é criada dentro, talvez, do consultório ali naquele momento, possa realmente transformar a vida dessas pessoas. E é isso, para mim é o nosso conceito de saúde. Uau! E a apresentação dele já é assim, né, gente? Você ouve a apresentação e já aprende na apresentação. E sempre foi assim, né? Eu lembro quando a gente se conheceu. E é uma história muito engraçada porque Deus ele tem uma forma de trabalhar que a gente não imagina, né? Eu vim também do estado do Maranhão, vim de Imperatriz morar em São Paulo e encontrei com esse homem abençoado logo no início dessa minha jornada, que foi um grande presente. Eu acho que na primeira clínica que você tinha aqui. Meu primeiro consultório, né? Eu costumava falar que cara chato, todo dia tá me ligando, mandando mensagem. Olha como ele fala da. Tô brincando. Hoje tô é um brincando. amigo, antigamente, você vê como é que. Tô brincando. Mas assim, o que me chamou a atenção no Lucas é o que eu sempre falo, né? Já dei esse depoimento algumas vezes. Realmente assim, a insistência, mas é uma insistência de uma forma diferente. Ele queria mostrar muito do trabalho dele, falava assim, eu tô vindo do Maranhão, cara, eu quero uma oportunidade, me dá uma chance de mostrar um pouco o meu trabalho. Enfim, depois acho que de umas 10 tentativas eu falei, vem aqui no consultório, né? Vem aqui, vamos conversar. Não deixe de tentar, não desista dos Não seus deixe. sonhos. E olha que louco, né? Eu tinha um plano, né? Tinha um consultório que a gente estava em fase de expansão, a gente estava pegando outra sala, eu ia aumentar a clínica, e aí de uma hora para outra eu recebi uma outra proposta, né? De montar um outro serviço, e o Lucas, que já estava ali, sei lá, 6, 7 meses com a gente no processo do nosso acompanhamento de marketing, falei assim, cara, não quero ficar com essa sala aqui do lado, não. Foi onde surgiu a primeira empresa dele, né? O primeiro escritório, enfim. E de lá para cá, assim, nossos caminhos se entrelaçaram, né, em outros projetos, enfim. E estamos aí até hoje, né? Até hoje. Foi um presente mesmo. A gente se conheceu dessa forma lá nesse consultório e eu falava, cara, um dia eu vou ter um escritório aqui, né? Eu vim lá do Maranhão e queria muito uma oportunidade aqui em São Paulo e eu passava naquele lugar profetizando, falando, eu ainda vou ter um escritório nesse lugar. Porque eu achava linda a clínica desse homem. Era bem menor do que hoje, hoje ele tem a clínica casa, uns lugares incríveis. E na época era bem menor, mas quando você vê alguém que tem força, que você vê que os olhos dele brilham quando ele fala sobre o lugar, parecia que aquela clínica era muito maior do que era, assim, parecia um lugar mágico, de paz, de alegria,
Porque de fato, quando alguém faz com muito amor, você percebe a diferença. Então, o que eu percebia naquele lugar, e obviamente isso, e para você talvez saber agora, porque a gente nunca falou sobre isso, para você ver como a forma com que você lida com a sua visão de mundo impacta também o mundo do outro. Porque a forma com que você se via e via aquilo que você estava construindo, eu olhava e falava, cara, se ele fez medicina, tá aqui em São Paulo, tá correndo atrás, colocou uma clínica linda como essa, por que que eu vim de fora, eu também não consigo fazer isso, não consigo desbravar? Então isso começa a mudar também a sua mentalidade e o seu cenário. De lá para cá, acho que já se passaram mais de 5 anos e de fato a gente desde lá não se separou, a gente continua em todos os projetos conversando, porque eu acho que parceria, doutor, de vida é muito mais que isso, né? Acho que quando as pessoas entendem sobre gente, e eu acho que isso é um dom que você tem, de entender sobre pessoas, de tocar realmente o coração do outro. Não se trata só de um negócio, mesmo que a parceria profissional em algum momento ela tenha que dar uma pausa ou as pessoas se dividam, elas continuam na vida juntas, porque quando você se importa com o outro, não tem como o outro não sentir isso, né? É isso. Quando você deposita energia, quando você deposita força, e principalmente o nosso pensamento ele tem um poder muito forte, né? Sim. Eu costumo falar que não tem como você pensar positivo e agir negativo. E vice-versa. Se você pensa negativamente, a tradução daquilo ali na forma de ação vai ser uma ação negativa. Sim. Então, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre falei assim, vai dar certo, eu vou passar por isso, eu preciso passar por isso. Não sei quanto tempo isso aqui vai, né, eu vou ter que passar por essa situação, mas vou lá, eu acredito, né? E aí, nesse meio do caminho, a gente muitas vezes é taxado de diferente, de estranho, de doido, enfim. Mas assim, na minha loucura eu costumo falar, eu já tenho ensinado muitos outros loucos a tirar essa, né, essa imaginação e colocar, lógico, um pé no chão, colocar isso em forma de ação. E outra coisa, Lucas, eu acredito muito no poder da semelhança. O que é o poder da semelhança? É exatamente eu acabo me tornando um pouco semelhante às atitudes do que eu vejo, do que eu falo. Não adianta simplesmente eu chegar, Lucas, você tem que fazer dessa forma. Não. Se eu, às vezes, muitas vezes, a forma de falar, a forma de agir, a forma de postar, a forma de vestir, a gente acaba agregando muito na vida das pessoas por isso, pelo poder de você se espelhar, né? A maior parte das pessoas, elas se tornam algo por espelhar alguém. Muitas Sim. das vezes a gente espelha o nosso pai, a nossa mãe, quando a gente ainda está em fase daquela primeira infância, tá? Você está dirigindo aqui, o filho ele acaba pegando um brinquedinho e fingindo como se o pai estivesse também dirigindo. E na vida da gente é isso, né? Eu procuro me espelhar, procuro hoje estar próximo de pessoas que eu possa ver em termos de atitude, né? Atitude moral, uma família, né? Do ponto de vista de espiritualidade. Você é um cara que eu tenho muito como espelho dentro da espiritualidade, já te falei isso algumas vezes, né? Como também em termos de trabalho, enfim. Já me perguntaram várias vezes, qual médico você se espelha? Cara, eu falo assim, eu não... médico hoje, né? Profissão, eu te falo, eu busco me espelhar na verdade, em várias situações, em vários contextos, né? É um empreendedor que eu acho legal a forma dele trabalhar, é o cara que tem uma família legal, que eu vejo não só na rede social, mas às vezes no offline, né? A forma de tratar o filho, a forma de tratar a esposa, a forma da educação, a forma de falar. Então, eu acho que nossa constituição, né, moral, humana, é exatamente isso. É espelhar ações, atitudes. Sim, sim. E a importância daquilo que você falou, a gente aprende muito sobre neurônios espelho hoje, né? Sobre toda essa coisa. A gente fala no marketing também sobre a técnica do rapport, que é que você faz o espelhamento com a pessoa, enfim. Mas eu tenho aprendido sobre isso, e aprendi quando cheguei aqui em São Paulo principalmente, que você precisa romper às vezes com algumas coisas, com alguns pensamentos, com lugares, mudar às vezes, hoje você fala muito sobre mudar de mesa, você saber onde você está sentado, porque isso impacta realmente no seu futuro. Quando eu cheguei aqui e que a gente se conheceu e eu comecei a entender que o mundo pode ser diferente, eu posso quebrar alguns ciclos que vinham de gerações na minha vida, na minha família, com outras pessoas, e eu posso ser diferente. E todo mundo pode estar dizendo não ao seu redor, mas quando você quer, você consegue. E é uma prova, como a gente falou mais uma vez, né? O Dr. Carlos, ele veio lá de Teresina, no Piauí, eu vi ele aqui em São Paulo colocando lá a primeira clínica no primeiro momento, e hoje, quando eu vejo, nós estamos aqui gravando na Casa Clínica, que hoje é a clínica dele, uma casa enorme na Avenida Rebouças, e eu lembro que ele falava isso para mim na primeira clínica quando ele chegou. Olha o poder da palavra, o poder de você acreditar. Você já falava para mim da sua visão, do que você tinha para alcançar, e o que é mais legal, ele seguiu a própria visão. Eu nunca vi ele falando assim,
Eu vou fazer o projeto de uma outra pessoa. Eu vou fazer de um outro jeito. Agora eu vou mudar porque alguém falou diferente. Não, e hoje eu tô aqui sentado, vocês não têm noção. Eu tô É sentado na real, né? É palavra. real, é Na real, palavra que ele lançou há algum tempo atrás, é né? real. E assim, palavra realmente tem poder. A palavra realmente tem poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala e o que a gente pede, né? Eu costumo dizer assim, eu pedia muito a Deus estar onde eu estou hoje, tá? Em alguns momentos, todos nós passamos por isso, né? Eu peço, e na hora que ele te entrega, a gente fala assim, nossa, mas eu estou cansativo, nossa, mas eu não aguento mais. Eu digo, falo assim, hoje eu tento evitar, né, certas comunicações internas até, porque vem cá, eu pedi tanto a Deus isso. Eu pedi tanto a Deus, ele me deu energia, ele me deu força para passar pelos momentos de dificuldade, ele me deu energia para estar lá todo dia, às vezes 5 horas da manhã, trabalhando, até 10, 11, meia-noite. Eu já atendi até 2 horas da manhã, Lucas. 2 horas da manhã. Na minha cabeça, as pessoas elas não entendiam. Minha esposa passou por um momento que não entendia, Aham. tá? Minha família passou por um momento que realmente assim, eles não entendiam. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que para todo o processo, para toda a dificuldade, a gente tem que muitas vezes gastar energia, a gente às vezes tem que estar presente, às vezes a gente tem que deixar a família um pouco. Eu não tenho como me dividir, né, em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu recebo hoje um paciente e fala assim, doutor, nossa, meu relacionamento está muito difícil, eu não tenho tempo, eu acho que vou acabar, eu acho que vou me separar. Eu falo assim, cara, conversa, comunica. Comunica, É, explica, porque às vezes a tua esposa ela não está entendendo o que você, né, o que você almeja. propósito, sim. Às vezes aquilo ali é o momento que você precisa passar, você precisa às vezes deixar o aniversário de uma pessoa que você gosta muito, você vai ter que, em muitos momentos da tua vida, você vai não se fazer presente, tá certo, tá? Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. No outro momento, você vai ter um momento de estabilidade, você vai ter um momento que você vai conseguir exatamente tudo aquilo que tu plantou, você vai colher e aquilo ali vai ser em transformação para tua família, É. né? Para as pessoas que você mais ama. Então, não deixa que o medo, né? Não deixa que muitas das vezes a fala alheia, a fala externa te paralise, te pare. Então, assim, eu sempre fui muito do tentar blindar minha cabeça, né? E acreditar, não simplesmente, tipo, tive uma ideia, vou fazer de qualquer jeito. Não, lógico, existe um embasamento, né? Dentro da minha profissão, existe uma formação, são 7 formações diferentes que me tornaram, talvez, uma pessoa que pense um pouco diferente. Na Sim, verdade, diferente, o que eu falo assim, do que a gente tem como padrão, sim. né? Eu costumo falar, eu não gosto do padrão. Mas tá fazendo. Eu detesto padrão. Fora A da real é caixa. essa. É. Eu não gosto do padrão, sabe? Eu gosto de ser um pouco racional, eu gosto, né, de entender um pouco, ser um pouco crítico, né, em relação a tudo que eu escuto. Crítico em forma de, será se é assim? Ou será se é mais um padrão que a gente está levando, tá? Então quando as pessoas às vezes olham, eu já escutei demais, nossa, como que ele cresceu? Quem foi o padrinho? De onde Aham. veio isso? Foi muito rápido. E eu costumo falar, essa casa que a gente está hoje sentado, gravando, tá com 10 anos que eu olho isso aqui. Tá com 10 anos que eu falo assim, Não foi quem agora, né? sabe um dia? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Então, há 5 anos, 10 anos atrás, eu olhando, há 5 anos atrás, quando eu consegui criar um certo nome dentro de São Paulo, e assim, eu vim para Teresina, eu vim de Teresina para cá, né? Cara, com a mão na frente e outra atrás. Vim fazer residência, recebendo um saláriozinho ali, um pouco mais que um salário mínimo com bolsa de residência. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, ó, a partir desse momento aqui, deixa comigo. Eu vou me virar, entende? Então, mas assim, eu sempre acreditei onde, sabe, não só onde eu iria chegar em termos de profissional, mas o que eu queria pra minha vida, Sim. certo? Eu nunca esqueci da minha base, né, a transformação que eu queria ter na vida das pessoas. E acho que é por isso que hoje eu me sinto leve, eu me sinto tranquilo. E assim, hoje é muito. Se eu tinha um desafio lá atrás, imagina hoje, né? Hoje é É. 10 vezes maior. Mas eu acho que pela maturidade, né, pelas experiências, hoje eu me sinto mais tranquilo, hoje eu me sinto preparado para encarar o que vem pela frente aí. Hoje é uma coisa que as pessoas precisam entender, pelo amor de Deus, né? Não existe nenhuma recompensa sem um sacrifício, não existe você alcançar um lugar sem você chorar. E quantas vezes nós já choramos juntos, já nos alegramos juntos por conta de diversos momentos, mas você vê que existe uma recompensa para isso, né? Você falando algo que me chama bastante atenção sobre essa questão do sacrifício, e hoje os pacientes que te procuram, eu inclusive sou um desses pacientes que dá um pouco de trabalho para ele, porque hoje, com essa vida, com essa correria do dia a dia,
a gente quer ter tudo, né? Acho que o celular, talvez essa rapidez, essa velocidade, vem mostrar pra gente que a gente pode ter o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, seja magro, mas também seja espiritual e também esteja com a sua família e também ganhe muito dinheiro e também seja rico e seja tudo ao mesmo tempo e as pessoas não conseguem talvez se planejar. Essa é uma dor hoje muito grande dos pacientes também aqui na clínica, doutor. O que as pessoas, o que você tem sentido sobre isso? Porque é uma dor minha também. Eu costumo falar, né? Nós temos várias crenças que a gente acaba adquirindo com o tempo, Sim. né? Da infância, na adolescência, seja um amiguinho que você viu ali na sua fase de escola, enfim. Sim. Seja uma crença de trabalho, seja uma crença que te limita, né? Muitas das vezes a crença ela pode te limitar e pode te pausar. Sim. Eu costumo falar que a gente precisa nós não somos seres racionais, por mais que a gente fale, o ser humano é ser racional, não, nós somos seres emocionais. Na sua plenitude nós somos seres emocionais. Mas a gente precisa utilizar da racionalidade, né? A gente precisa utilizar da racionalidade para a gente ter entendimento e sedimentar um certo conhecimento. Eu te digo o seguinte, todos os dias nós acordamos para trabalhar. Sim. Todos os dias nós acordamos para trabalhar. Mas para que a gente busca trabalho? A gente busca trabalho para a gente ter uma remuneração. A gente precisa ganhar dinheiro. E o dinheiro é o meio de você comprar o teu alimento, né? Nem que seja o arroz e feijão simples, nem que seja a comida mais elaborada que seja, é o dinheiro que é o meio disso. Sim. O dinheiro ele compra um avião, mas ele compra uma passagem de ônibus e por aí vai. Mas para isso eu preciso trabalhar. Para trabalhar eu preciso de energia. E a energia ela vem de onde? Ela vem da saúde. Nós só temos duas fontes de energia no nosso corpo. O alimento, ou seja, a planta por si só ela faz fotossíntese. Ela produz energia através de reações químicas vindo da luz solar. Sim. Nós, seres humanos, nós temos que pegar a energia do alimento, digerir, processar e utilizar aquela energia para funções básicas. Para andar, para pensar e por aí vai. Então eu preciso do alimento para ter energia. Só que qual tipo de alimento, qual tipo de energia você está colocando para dentro de você? Certo? Eu costumo sempre falar, nós somos realmente uma máquina, mas uma máquina que precisa de energia através do alimento. Sim. Se eu coloco um alimento de qualidade ruim, tá, essa máquina em poucos minutos ela quebra. Sim. Tá? Em menos de uma hora você acaba sentindo fadiga, cansaço, sonolência. Eu te dou um exemplo quando você come um churrasco, quando você come uma feijoada, quando você come uma macarronada. Pouco tempo depois você tem sono. Né? Ou seja, eu coloquei um alimento pesado, eu coloquei um alimento de uma qualidade não tão boa para dentro de mim e aquilo ali fez com que, né, do sentido figurativo, com que essa máquina ela perdesse o rendimento. Como também, quando eu vou dormir, né, o sono nada mais é do que um momento onde a gente tem de carregar a nossa bateria. Sim. Onde eu produzo vários hormônios que estão relacionados ao nosso metabolismo, onde eu limpo o lixo orgânico, ou seja, o lixo produzido pelo nosso corpo, né, através da fase de antioxidação do sono. Você acaba melhorando isso, então por isso que a gente acorda disposto, às vezes quando você dorme bem, com a pele, né, mais esticada. E o contrário também acontece, quando eu durmo mal. A pele envelhecida, parece o cabelo, né, as mulheres principalmente sofrem, o cabelo sofre, a pele sofre, a olheira e por aí vai. Entende? Por quê? Porque o corpo ele acabou produzindo mais lixo, né, e ele ficou acumulado na pele, no cabelo e por aí vai. Certo? Então, quando eu falo hoje, Lucas, que todo mundo acorda para trabalhar e para ganhar dinheiro, né, não quero que a gente olhe dinheiro simplesmente do ponto de vista de mesquinharia, do ponto de vista material. Tá? E eu falo assim, eu quero ser cada vez mais rico. Eu quero rico, né, lógico, em todos os aspectos da minha vida, mas eu quero cada vez produzir mais riquezas. Isso é bíblico. Tá? Mas eu não quero essa riqueza para mim. Eu costumo falar para toda a minha equipe. Tá? Meu maior sonho é ter um avião bem grande. Um avião bem grande. E quem nos escuta hoje, tá? Tô profetizando isso. No dia, certo? No dia que eu tiver esse avião, no dia que vocês virem aí, Dr. Carlos toda semana para um canto, para um outro, né? Nesse avião bem grande, eu vou estar bem mais pleno e bem mais feliz do que hoje. Não pelo avião. Porque esse avião ele vai ser o fruto, né? Ele vai ser o responsável por transportar. Esse avião vai ser o transporte principal meu e de toda a minha equipe. E você pode ter certeza, onde eu estiver, onde minha equipe estiver, a gente vai estar transformando vidas. Tá? Então o avião ele é um meio de transporte, ele é um meio de ganhar tempo. O tempo da gente é limite, né? Só são 24 horas durante o dia. Certo? De 6 a 8 horas eu tenho para dormir, eu tenho que parar tempo para comer. Então, esse avião ele não vai ser simplesmente um meio material. Sim. Ele vai ser talvez um momento onde
talvez a gente esteja em todas as capitais do Brasil, onde a gente esteja, né, em outros países de forma presencial. E é isso. E vai ser com certeza um símbolo, né, dessa conquista desse time que a gente vem montando. Show. É que as pessoas, talvez, doutor, eu acho lindo isso que você fala e eu concordo plenamente. Às vezes é difícil entender. Muita gente usa a Bíblia para falar de uma forma negativa ou para transformar aquilo que nem está escrito na palavra, né? Porque a riqueza, eu costumo dizer que assim, você quer saber se alguém quer ser rico e se isso de fato é positivo, é só você saber se ele vai usar essa riqueza para abençoar os outros. Se aquilo que você vai ter vai abençoar outras pessoas, aquilo já quer dizer que de fato foi autorizado e abençoado por Deus, porque Deus faz questão de pessoas que querem abençoar as outras pessoas. E quando você falou sobre pensar fora da caixa, isso ficou bastante na minha mente, sobre você ser diferente, você não gostar e quebrar padrões, porque tem muita gente que fala sobre isso, falando, cara, Deus não gosta Deus gosta de padrões, Deus não gosta de nada diferente. E sempre que a gente vê as histórias da Bíblia, seja de Paulo, que quando Deus o encontrou, ele mandou uma luz forte e cegou Paulo e ele ficou sem enxergar nada. Quando Deus encontrou com Abraão, foi de uma maneira sobrenatural. Quando encontrou Moisés no meio do deserto, fez com que uma sarça ardesse em fogo. Então, Deus prepara momentos diferentes na Bíblia, abre um mar. É assim, Deus sempre faz umas coisas surreais. Ele gosta de quebrar padrões. O que Deus gosta é de quebrar esses padrões de uma forma em que esses princípios não vão te ferir e não vão te levar para a tua própria morte, para a sua própria desgraça. Então, Deus tem tanto prazer naquilo que você faz hoje, que você quer abençoar as outras pessoas, que ele fala, olha, corra atrás disso. E siga também esses princípios para que tudo isso que você vai conquistar, você venha ter paz. E é legal porque eu sempre converso com o Dr. Carlos, que é um super amigo, e ele fala bastante sobre isso, o quanto ele se preocupa com princípios. Eu vejo a preocupação com a esposa, com a família, será que eu tô de fato, deixa eu voltar pro foco, deixa eu pensar em mim, deixa eu voltar para minha espiritualidade, porque é importante as pessoas estarem o tempo inteiro se reconectando, porque quando perde isso, esse brilho que você tem no olho hoje, se você perde esse desejo da sua esposa, da sua família, do seu filho, dessas pessoas, sobra o quê? Nesse espaço, né? Será que você consegue, você que está aí ouvindo a gente, será que ainda sobra alegria no seu coração se tirar tudo isso que a gente acabou de falar? Será que você ainda vai fazer isso de fato com felicidade? Eu acho que isso de fato é o mais importante, assim. Ontem minha esposa veio em uma consulta, inclusive antes da gravação desse podcast, e ela saiu daqui empolgada para transformar a saúde, para fazer as coisas dela. E eu vou te falar uma coisa, o doutor trouxe várias coisas assim incríveis, mas o poder da palavra, do seu toque, de você olhar, de ela saber que tem alguém que está preocupado realmente com aquilo que ela vai desempenhar. Então ela já chega em casa falando assim, eu quero mudar, vamos fazer as compras, olha aqui, e aí já não é receita de remédio. A gente foi em vários outros médicos que receitam medicamento. E ela chegou falando, não, eu quero tirar remédio agora, eu quero buscar ter uma vida mais saudável. Cara, isso é incrível. E eu tenho visto artistas do Brasil inteiro, inclusive eu quero perguntar para você como que é isso, né? Porque olha como eu acho engraçado. Ele veio lá do Piauí, olha como esse ser humano é. Veio lá do Piauí, de Teresina, assim como nós. Aqui tem várias pessoas na gravação também que vieram de fora. A Luane tá aqui, inclusive, que veio lá da terrinha também, o Gabriel, todo mundo de outros lugares. E você vir para cá, começar a conquistar. Eu lembro que há anos atrás, quando você estava na sua primeira clínica, você foi fazer uma reunião com uma médica que era um pouco mais reconhecida, e você me contou na época da reunião que você estava fazendo, e isso estava começando a tomar uma proporção. E hoje eu vejo que todos os maiores artistas do Brasil, nomes gigantes, você atende eles e você influencia essas pessoas de alguma forma. Como é para você hoje? Porque eu vejo isso numa naturalidade tão grande. Ele lida com isso tudo com uma naturalidade, porque de fato parece que natural. Isso foi colocado em Deus nele para que ele ajudasse outras pessoas. Como que é para você olhar e ver hoje assim, cara, eu mentoro e eu consigo impactar uma geração toda? Lucas, eu vou te falar, eu quando eu olho para trás, né, quando eu vejo assim, o tanto de pessoas que tem hoje, né, nos seguindo em redes sociais, o tanto de pessoas hoje que buscam estar dentro da clínica, o tanto de pessoas que às vezes buscam só uma palavra, às vezes uma foto. Eu costumo falar assim, eu me vejo ainda com o mesmo menino que saiu de Teresina 10 anos atrás, sabe? É, É, ano passado, né, como eu costumo falar assim, foi um momento de transição, um momento de dificuldades, enfim. É, uma coisa que minha avó sempre falava pra mim, né? É o meu médico, é o meu menino. Então, assim, isso incrustou na minha mente, sabe? aham, Então, né,
por mais que passe os maiores artistas do Brasil, eu consigo olhar aquilo ali como os caras são um ser humano. Sim. Eles chegam tão abertos, tão necessidade de uma palavra, sabe? Sim. De um carinho que não é a fama, não é o, sabe, o status, não é a roupa, não é o carro que ele para no estacionamento. Então, assim, eles chegam muito abertos, né? Então, Sim. assim, eu também estou aberto para receber. Lógico, os primeiros atendimentos, eu costumo falar, uma pessoa que me marcou muito foi a Cláudia, né? A Cláudia Raia, que é uma pessoa, hoje é uma amiga, é uma pessoa que é uma das maiores incentivadoras do meu trabalho. Sim. E quando a primeira vez, até me arrepiou, a primeira vez que eu atendi a Cláudia, eu falava assim, cara, Cláudia Raia, eu via na TV, enfim. E quando hoje ela, sei lá, uma ligação à noite, sabe, o carinho que trata toda a família, tem quase 5 anos que a gente acompanha toda a família, bem como dezenas e dezenas de pessoas que são da televisão, enfim, do teatro, artistas, cantores, enfim, modelos internacionais. E assim, a fala dentro do consultório é uma fala diferente, porque não é aquela do, eu quero simplesmente emagrecer, eu quero simplesmente estar bonita, não. Fala assim, olha, a gente se conecta através da dor. Sabe, a tua dor, às vezes é minha dor, e a gente fala assim, vem cá, em vez de a gente estar, né, se apegando a essa dor, deixa eu escutar um pouco o que tu tem da tua vida, eu falo muito da minha vida. Eu costumo dizer que meu consultório é a minha maior terapia, porque eu falo a minha vida do É começo ao fim, verdade. né? O meu ressignificar, por exemplo, minhas perdas materiais, para mim foi um ressignificar. Que às vezes, aquela pessoa que está na minha frente, ela precisa escutar. Sim. Fala assim, poxa, ele que é um médico super conhecido, tem não sei quantas pessoas seguindo ali, que atende só gente famosa. Cara, ele tá falando da dor dele, ele tá se abrindo. Então minha dor, às vezes, é tão pequena diante do que esse cara já passou, Sim. né? E vice-versa. Às vezes eu tô num momento, num dia que eu tô cansado, sabe? Que às vezes eu reclamo, tá? Às vezes eu tenho que pedir desculpa a Deus Sim. de falar assim, não, Deus, aquilo que eu falei ontem, esquece, apaga aí, porque, né? E acontece, eu sou ser humano, né? Sim. Eu também tenho minhas falhas, tá? Eu não sou um cara perfeito, enfim. Então, é exatamente a gente mostrar nossas fragilidades, né? Eu acho que acho que é a minha maior conexão, É. né? Com meus pacientes, com as pessoas. E assim, falar de forma livre, de forma sem amarras, tá? A partir do momento que eu entendi, eu falo assim, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho o meu entendimento, eu não sou o cara 100% correto, certo, mas eu já passei por isso, né? Eu consigo ver certos momentos, certas dificuldades de uma forma mais leve. Sim. Então eu trago isso talvez para tua vida. Então eu acho que, e outra, o mais legal é o boca a boca, né? Minha vida foi feita do meu maior propaganda é o meu próprio paciente, que É. um chama o outro, que o outro chama o outro, que fala. É. Então, assim, o carinho deles é tão grande que o que eu acho mais legal, por exemplo, ontem você trouxe sua mulher. E eu pensei isso na consulta, né? Não cheguei a te falar, mas vou te falar agora. Eu digo, cara, o Lucas está trazendo um bem mais precioso que ele tem. Cara, É. olha a responsabilidade que eu tenho na minha mão, É. entende? Então, eu levo muito disso, né? Então, às vezes, quando uma filha traz uma mãe que tem várias patologias, um caso super complexo, que na minha simplicidade, sei lá, no meu eu anterior, de talvez anos atrás, eu falava, cara, mas eu sou cardiologista, como é que eu vou resolver esse problema aqui? E às vezes não era, cara, é a forma de você ter um entendimento da doença ou do processo de saúde de uma forma diferente, que a palavra ela tem poder, a palavra ela Sim. cura, a fé ela cura. A partir do momento que, por mais, vamos lá, eu tô passando por um momento de super dificuldade, tá? Eu vou te falar de uma coisa que é real, uma coisa que eu vivi ano passado. Eu tive uma perda abrupta, tá? Esse projeto ele foi escrito em 9 horas de voo de Portugal para o Brasil, 9 horas de voo. A última pessoa que eu falei foi meu irmão, Daniel. A última pessoa que eu falei foi com ele por telefone e eu falei assim, eu tenho uma novidade para te contar, tá? Chegando aí amanhã eu vou te contar, cara, é um projeto, é aquele projeto de São Paulo, enfim, da clínica que eu vou colocar e eu queria trazer ele para ser o gestor daqui, né? Ele morava em Goiânia, enfim. E aí ele foi para Teresina para o aniversário do Acilino, né, que é meu irmão mais velho. E simplesmente quando eu cheguei lá de manhã eu fui acordado pelo Acilino. E aí eu não entendi, eu digo, o que ele tá fazendo aqui? Ele me tirou do quarto, me colocou na sala e ele precisa te contar, senta aí, aconteceu um acidente. Eu digo, enfim, na mesma hora veio meu pai e minha mãe na cabeça. E quando ele fala assim, o Daniel e o Danilo foram pegos por um carro e, enfim, cara, eu não pensei em nada, não tinha,
sabe? Eu acho que eu passei uns 30 minutos sentado, parado, calado, sem entender nada. Então, assim, acho que foi a semana mais desafiadora da minha vida. Porque eu tive que lidar com toda a minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora em termos de, eu não quero que ninguém sofra, pode deixar que eu vou resolver tudo. Eu já estava pensando na filha dele, eu já estava pensando no resto da minha família. Mas eu te falo, foi uma semana que a gente recebeu tanta mensagem, enfim, que eu não consigo descrever, sabe? Através de sonhos, através enfim, de mensagens, cara, não sei, que eu falei assim, não, não pode, Deus existe, cara. Deus existe e não é numa forma é de uma forma de sentimento, é na forma de energia. São várias características que eu não consigo descrever, mas que eu falo assim, existe. No momento de dor foi o momento que eu mais tive energia de colocar qualquer processo para funcionar. Foi um momento que eu consegui pausar e consegui, sei lá, diante do caos talvez que você vivia de viagem, eu viajava praticamente toda semana para fazer palestra, para fazer curso, para fazer, enfim, milhares de coisas. Foi um momento que eu consegui pausar e falar assim, vem cá, qual o sentido real da vida, cara? Qual o sentido real da vida? O que isso aqui ele vai me ensinar? Porque assim, não é, a vida não é simplesmente assim, acabou, então não. Então eu pensei uma coisa, ou eu entro numa depressão, eu sei o que é isso, certo? Quando eu falo de depressão, eu falo de forma bem profunda, por quê? Porque eu já passei. E eu falo de forma clara, para mim depressão é um estado. Eu não preciso ser depressivo. É um estado. É um momento onde você tem baixa de energia, você tem baixa de várias coisas. E foi também um momento que eu parei na minha vida e falei assim, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Era um momento que eu não dormia de jeito nenhum. Era um momento que eu trabalhava pra caramba, era um momento que eu não me alimentava direito. É lógico, o corpo ele vai ter queda de energia. Depressão nada mais é do que isso, de uma forma mais simplista. Sim. Tá? Pode ser qualquer especialista, eu respeito toda a posição de, médica, é multifatorial, mas eu consegui driblar uma depressão, passar por uma depressão, exatamente falando assim, ei, eu tô acabando com o meu corpo. Eu não tô dormindo, eu não tô treinando, eu não tô tendo pausa. E foi um momento que a gente construiu a nossa primeira clínica, né? Que hoje também é referência no Brasil todo e que foi disruptivo. Era um momento que eu tinha que sofrer da crítica, às vezes dentro de casa, dos amigos, falar assim, isso é loucura, tu vai colocar isso no meio de Teresina, uma cidade que não tem nada, que, sabe, respiram a saúde do tratamento da doença, não é do tratamento, tu vem com um olhar de prevenção, onde a saúde aqui é totalmente terapêutica, né? O olhar Sim. da doença. Eu digo, é isso que eu acredito, é isso que eu vou lá. Eu vou fazer. Entende? Então, assim, pra mim o burnout ou a depressão, pra mim eu acho que foi um máximo. Eu te digo isso, pra mim foi um máximo, sabe por quê? Porque esse fundo do poço, foi onde eu cheguei no fundo do poço, foi um momento que eu falava assim, cara, tava tudo pronto, a clínica um sucesso, sabe? Sucesso na abertura, sucesso em relação a tudo. Mas as pessoas chegavam lá e achavam lindo, bonito, eu falo, isso aqui, cara, isso aqui não existe, nunca vi isso aqui. Eu olhava e digo, eu não tô vendo graça nisso aqui, eu não tô vendo, sabe, por mais que fosse algo bem estruturado, não tô com vontade de trabalhar hoje, não tô com vontade de, enfim, entende? Então, quando hoje uma pessoa senta no meu consultório e começa a contar, eu digo, essa história eu já escutei, essa história eu já vi, escutei, né? Essa história eu já vi. Então, quando eu tento, né, trazer um pouco da leveza do processo a psicóloga chegou pra mim e falou assim, você tá em depressão. E assim, avançado, eu digo, eu? A primeira coisa que eu fiz, eu levantei e digo assim, isso aí, né? Você não tá falando comigo, eu sou médico. Ou arrogância, Não né? aceitando, né? Eu sou médico, eu disse, jamais, eu tô cansado, eu trabalho demais, não sabe da minha vida. E ela falou algumas coisas ali, nos 30, 40 minutos de conversa, que na semana, eu em casa pensando, cara, eram uns pensamentos muito fora de cogitação, de óbito, sabe? A sensação de morte iminente, a sensação de sufocamento, a crise de pânico. E hoje, assim, a gente vê vários artistas. Hoje eu atendo várias pessoas que necessitam, às vezes, desse entendimento. E às vezes é só falar assim, Lucas, cara, tu tá passando um momento assim, de baixa de energia. Eu não vou falar que é depressão. Mas tu precisa pausar, sabe por quê? Porque senão tu vai quebrar tua empresa, tua família, tua vida. Tu vai tirar a tua vida. Entende? Então, assim, no momento talvez de maior crescimento profissional e material, financeiro, cara, foi meu pior momento de energia. Onde eu não via, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu falo assim abertamente, né? Acho que eu nunca falei isso como eu tô falando hoje. Cara, eu não tinha vontade de viver, entende?
Às vezes eu me via, chegou um dia que na varanda do meu prédio eu olhei pra baixo, cara, eu me vi lá embaixo. Nesse dia, eu saí da varanda, cheguei pra Letícia, sabe, gritando e falei assim, tá acontecendo alguma coisa estranha comigo. Liga pra psicóloga, eu quero conversar com ela agora. E aí eu fui lá, falei, pode falar. Tudo que você achar, eu tô aqui, eu tô aberto pra mudança. A partir desse dia eu lembro, Olha a foram humildade, a 3 quebra de orgulho. meses. Eu coloquei 90 dias, eu vou voltar o Carlos que eu era. 90 Caraca, dias. é O isso. que é preciso ser feito? Então assim, cara, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Por que eu falo que a depressão pra mim foi a maior virada de chave da minha vida? Porque eu falei assim, ou eu, talvez partisse dessa para uma outra, de uma forma trágica, né? Que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo, ou eu mudava, cara. Eu digo assim, eu não me via, eu digo assim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Às vezes eu não queria levantar, eu digo, eu vou levantar, eu vou fazer minha atividade física. Eu não tinha fome, sabe? Eu sou o tipo da pessoa que é muito difícil, eu sou muito ruim para comer. Mas assim, eu vou empurrar essa comida ladeira abaixo, por quê? Porque eu tenho que ter energia. Cara, eu não tô conseguindo dormir. Eu larguei tudo quanto é dispositivo eletrônico, celular, rede social. Por quê? Porque é estímulo toda hora. Eu preciso me recarregar. E aí foi aí, né? Foi o meu processo de, ei, deixa eu buscar aquilo que me levantou. Cada vez mais buscar a espiritualidade. Então eu tenho dois momentos principais. Foi esse momento, 2000 e, sei lá, 17, sei lá, momento pandemia, 2018, 19, né? Foi quando eu estava abrindo meu nosso maior empreendimento e foi quando eu tive essas duas perdas do ano passado. Então eu te falo, sou um cara mega forte, não. Eu sou talvez um cara um pouco mais preparado para momentos de dificuldades, que eu sei que vão surgirão outros, né? Eu tenho medo de perdas, tenho medo, não tenho dúvida nenhuma. Estou tratando ainda, estou acompanhando algo dentro de mim mesmo e falar assim, é, meu pai que é um cara assim, é, enfim, é um cara que é meu espelho em tudo, né? É, é um cara que eu sempre falava assim, eu sempre criticava muito o jeito do meu pai, né? Quando eu entendi que eu sou cópia do meu pai, eu entendi o porquê que eu entrava em choque, né? Aham. Mas que hoje é um cara que, quando eu olho, né? É um cara que faz todos os dias eu levantar e falar assim, cara, eu tô fazendo por ele. Por ele, pra ele e por outras pessoas, né? Milhares de pessoas ali. Mas que eu tenho muito medo de perder meu pai, tá? Minha mãe também, meu irmão, mas sim, eu tenho muito medo. Mas que esse medo não me paralisa. O que é que hoje eu tenho busca de entendimento e tenho como entendimento? Cara, ele tá aqui para me ensinar, ele me ensina muito, né? Então eu quero sempre estar muito próximo dele, aprender várias coisas, né? Abraçar, beijar, sentir a textura do cabelo. Toda vez que eu pego um voo, ele que vai me deixar. Ele faz questão de, seja de madrugada, seja a qualquer horário, ele Coisa que vai linda. me pegar em casa, ele que vai me deixar no aeroporto. E toda vez que eu saio do avião, assim, eu dou um beijo nele e falo assim, se for a última vez, eu vou lembrar dessa textura, eu vou lembrar desse carinho, eu vou lembrar desse abraço. Mas eu não quero lembrar com tristeza, sabe? Eu tô indo, eu tô viajando para conquistar o que não é mais sobre mim, não é algo mais só meu. E assim, é impressionante o entendimento que minha família hoje tem em termos da minha pessoa, sabe? Antes, eu podia ser cobrado por. Ah, meu filho, você não está presente hoje. Eu nunca deixei de estar presente no aniversário. Nunca, Lucas, nunca. De pai, de mãe. Inclusive, essa semana, hoje, estamos no final de uma semana. E geralmente eu chego no domingo, atendo a semana toda e vou embora na sexta ou no sábado. Essa semana eu fiz questão de vir na terça de madrugada, porque segunda-feira foi o aniversário do meu pai. Então, assim, fiz, almocei com ele, depois me deixou no aeroporto, mas eu falei assim: você sabe por que eu tô indo, né? Então, assim, eles entendem hoje o meu papel. E não existe algo, cara, tão forte do que ter tua família te impulsionando, te lapidando, entende? Às vezes tem muitas pessoas que nos escutam e não têm um entendimento e falam assim: ah, mas minha família não me entende. Minha família não me entendia, entendeu? Mas eu insisti no que eu acreditava. O Hoje eu sou propósito. espelho para eles, hoje eu sou mais novo. Mas às vezes eu faço até o papel de mais velho. Não quero fazer o papel, não quero assumir de jeito nenhum. É tanto que muitas vezes eu chego em casa e falo Não assim, quer, fique claro, viu, irmão mais velho? não, eu falo dentro de casa, né? Às vezes a gente tá numa mesa ali almoçando e a gente tá falando sobre a minha empresa, porque meu pai é meu braço direito dentro da empresa, né? Hoje ele é meu financeiro. E ele quer falar alguma coisa, eu digo assim, pai, eu quero ser tratado como filho aqui.
Meu irmão às vezes vem falar coisas de trabalho, que a gente trabalha junto, eu digo, eu quero ser seu irmão mais novo. Minha mãe vem, eu quero ser, não quero saber do problema da tia, não. Eu quero um bolinho aqui, eu quero carinho, é mais ou menos isso, né? E é comunicar, cara. Lindo, colocando cada coisa no seu lugar, né? Eu fiz essa pergunta sobre as pessoas e como você se relaciona com esse universo que você vive hoje, exatamente porque é uma lição que você ensina e que eu acho muito importante para quem está vendo. Muita gente tem iniciado a vida ou tem buscado por outras coisas na vida e não entendem que para estar em um local onde ele está impactando todas as pessoas, que não tem a ver só, como ele falou, com dinheiro, com posição social, com nada disso, tem muito a ver com propósito. Para estar neste lugar, você precisa primeiro entender que o ser humano é só um ser humano, precisa entender que a identidade e a luz que você carrega é sua e que ninguém deixe você roubar aquilo de você, tirar aquilo de você. Acho que hoje o mundo tenta de alguma forma, né, doutor, tirar de nós aquilo que nós somos, nossa identidade. Você fala ainda de um jeito total do Piauí, do meu amigo que eu conheci há 5 anos atrás. E ele conversa dessa forma, e aí isso, ele entende aquilo que ele carrega. Então, como a gente precisa aprender com você? Você falou em poucas palavras aqui, você trouxe princípios que para mim são inegociáveis. Você falou sobre família, sobre honrar o seu pai e a sua mãe. Isso mexe muito comigo porque é tão difícil hoje a gente ver no nosso dia a dia ou as pessoas elas realmente se importarem, como você falou, com seu pai não te deixar no aeroporto, com sentir a textura. E eu penso muito nisso hoje porque minha esposa já fez várias cirurgias e passa por um problema de saúde muito grave. E todas as vezes que ela entrava para uma sala de cirurgia, eu olhava para ela naquela maca e eu pensava exatamente isso, cara. Pode ser a última vez que eu vejo esse cabelo, pode ser a última vez que eu vejo esse rosto. Então, o quanto eu preciso aproveitar isso. Eu acho que essa sensibilidade que você tem, ela é o que mais identifica com as outras pessoas. Não importa a classe social, não importa se é rico, se é pobre, se tem muito, se tem pouco, se é artista ou se não é, não interessa. Quando você ama o ser humano, ele consegue identificar aquilo em você. E é por isso que hoje tem tanta gente vivendo de aparência e não consegue chegar em lugar nenhum. Porque você quer mostrar na internet uma coisa que você não é, todo mundo vai entender porque a energia, ela é algo que, assim, sempre falo de Deus, e muitos amigos que ainda não têm essa clareza, né, de falar Deus, Jesus, eles falam tem uma energia aqui ao meu redor. Então, para você que acredita só na energia, né, há uma energia muito clara quando você não é verdadeiro, quando você não transmite a sua essência, quem Deus te chamou para você ser. E quando você faz isso de uma forma natural, é mais fácil das pessoas se identificarem. E tem 7 princípios muito claros na Bíblia, e um desses princípios é o de mordomia, que é o de mordomia quer dizer não de você ser servido, mas de mordomia de você cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Em toda a sua fala você vê você cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Tá, Carlos, eu te chamei, te dei um propósito, então você cuide desse propósito. Te dei uma esposa, te dei um pai, uma mãe, então você cuide disso. E você vê quantos frutos isso gera. Então, assim, para mim são lições assim negociáveis, que é para você que está assistindo, anota isso que ele falou, pelo amor de Deus, porque aqui você viu boa parte da Bíblia em poucas palavras aplicadas na vida de uma pessoa. Então coloca isso no seu coração e o objetivo, doutor, quando a gente fala luz aqui, desde que a gente começou a nossa conversa, é exatamente trazer para as pessoas isso. Porque quando a gente começa a falar de medicina, em vários podcasts, em vários lugares, a gente conversa um pouco sobre a medicina integrativa, sobre a pessoa melhorar. Inclusive, aprendi tanto, porque ao longo desses anos eu assisto todas as palestras desse homem, todos os podcasts, então você vai aprendendo tudo. Você ouve muito falar sobre a parte técnica, né? A parte fisiológica disso. E ele é uma das pessoas que realmente trazem isso de uma forma, cara, a sua vida como tá, sabe? Como que tá essa tua luz? Tá se apagando ou não tá? Como que você tá se sentindo? E como isso faz falta nos dias de hoje. Inclusive, ele foi, há uns dias atrás, a gente conversando um pouco, acho que no dia que você tinha perdido seu irmão, se eu não me engano, que a gente se viu nos últimos dias, né? E ele falando pra mim sobre como aquele dia estava sendo difícil pra ele e tudo mais, e depois a gente teve um momento de conversa ali. E não tem problema de ser vulnerável, de se abrir com as outras pessoas. E eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui na clínica. Ontem eu vim aqui, eu vou contar isso pra vocês, só pra vocês entenderem um pouco daquilo que eu tô falando. Eu cheguei e vieram 2 funcionárias da clínica, que são 2 enfermeiras, conversar com ele. E ele tinha uma agenda pela manhã que estava um absurdo até a tarde. Eu falei, eu nem vou ficar lá na clínica para falar com ele, porque essa agenda tá um absurdo hoje. E tinha 2 pessoas, funcionárias, que queriam conversar com ele sobre suas dores, sobre as coisas que elas estavam passando. E elas entraram na sala e ficaram aqui, acho que o maior tempo que qualquer pessoa que estaria pagando por uma consulta passaria, e ficaram ali horas. E aí eu cheguei lá fora na secretária e ela falou o seguinte: elas duas queriam conversar com ele. E como ele é a pessoa que, né, mais entende de gente, que mais gosta de conversar com as pessoas, todo mundo procura ele para poder desabafar e para poder conversar. Cara, como isso muda tudo, né? Como que é isso para você? Me fala, você não abre mão desse tempo, né?
Cara, não abro. Eu costumo dizer assim, qualquer grande negócio, qualquer grande empresa, qualquer gestor, ele tem que entender sobre pessoas, É. né? Carlos, qual foi o MBA que você fez isso? Cara, não tem MBA, né? Existe, não sei, né? Eu sempre procurei ser um pouco, eu tento dentro da minha inquietude, eu tento assim sempre pensar, cara, qual a maior dor humana hoje? A maior dor humana hoje é você realmente conseguir olhar ou conseguir entender aquilo que as pessoas não conseguem nem falar, né? A maior dor humana, ela tá em algo interno. Então, às vezes, né, quando você entende de pessoas, você tem que entender sobre gestos. Você tem que entender sobre uma jogada de, sabe, uma fala, não só fala, né, verbal, mas a fala não verbal, principalmente. Então, hoje eu procuro muito, sabe, nos meus momentos de pausa, às vezes escutar um pai falando. Depois que eu soube que ia ser pai, hoje eu fico observando muito assim o pai falando com o filho, sabe, as reações, Já é, vai aprendendo as aí, a gente. substituições, sabe? As trocas. Às vezes tem um pai que acha que não tá. Que acha que tá acertando. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Enfim, ainda não sou. Mas em sempre trocar. Às vezes o filho. Às vezes quer atenção, ele tá dando um celular para fazer com que o menino pare de gritar, pare de falar. E às vezes ele só quer, às vezes, um aconchego, ficar em cima do. Ficar no colo, enfim. Enfim, né? Hoje eu tô mais sensibilizado, mais atento para isso, exatamente para falar, cara, como que eu vou, né? Não sei, eu sou pai de primeira viagem, mas como que eu vou fazer isso com meu filho? E isso também vai para as relações pessoais, né? Qual a maior dor das pessoas hoje, né? O que eu vejo, eu conto nos dedos quantos colaboradores eu já perdi. Talvez nos dedos não, talvez um dedo, dois dedos aqui. Quantos colaboradores eu já perdi nessa trajetória toda de gestão. E quando eu vejo, né, quando eu paro para refletir, por que as pessoas querem trabalhar com a gente? Por que as pessoas querem fazer parte do time? É, não é simplesmente por, é uma baita clínica, não. Eu comecei lá atrás que não tinha nada. E acho que a minha funcionária de maior tempo, que é hoje a Fabiola, né, tem quase 10 anos comigo. Ela começou comigo, eu atendia 60 pacientes por dia. Eu chegava às 5 da manhã, atendia até 11 horas da noite. E eu falo assim, Coragem, era, viu? era um momento que ela tinha um emprego dela fixo. Eu falo, Fabíola, eu não consigo te pagar um salário, tá? Na época, tá? Não vou nem falar das leis trabalhistas, mas não era isso não, era pouco tempo, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, tá? Tinha tudo certinho. Mas, cara, ela saía do trabalho dela, ela rodava, mudava São Paulo inteira pra gente ir pra Zona Sul, certo? Depois de Interlagos, para ela passar 6 horas comigo. Porque ela sabia, eu tava só. Ou eu tinha alguém naquele momento, e foi naquele momento que eu comprei minha primeira esteira de fazer teste cardíaco. Foi naquele momento que foi naquele primeiro ano que eu Eu lembro da montei, esteira, eu fui, eu tava lá, né? viu? Naquele primeiro momento que eu montei meu primeiro centro de reabilitação cardíaca. E eu falo assim, quando eu abri isso aqui, e eu sempre falava, né? Ela passou por dificuldades na vida dela, e eu falava assim, segura que um dia eu vou ter minha clínica. Ela diga, eu profetizo, eu acredito. Então a primeira pessoa que eu liguei, quando eu falei assim, fechei, tá, eu vou montar a clínica, ei, quer trabalhar comigo? Cara, no outro dia ela pediu demissão. Eu digo, que calma, ainda vai demorar um pouco. Cara, no outro dia ela disse, não, eu vou fazer parte da, sabe? Então assim, eu honro muito essas pessoas. E foi exatamente ela que estava aqui ontem. Era ela que estava aqui, entende? Então assim, você tem que honrar as pessoas que também, né, começaram com você, batalharam com você, sonharam junto com você. Então, e eu te falo, Lucas, é lendo que eu descobri isso, cara, não, é vivendo, tá? É muitas vezes pausando, né, nos momentos de pausa e falar assim, cara, refletindo, cara, será que eu tô sendo cara, um bom chefe, um bom líder, né? Será que eu tô sendo um bom marido, né? Será que eu tô sendo um bom amigo? Porque uma coisa também que é muito interessante, que os meus amigos mais reclamavam lá atrás era pela minha ausência. Mas a ausência, eu falava assim, cara, mas, poxa, no momento que eu tô com eles, eu tô 100% presente, eu tento, né, levar um pouco. Nos momentos que às vezes eu não estou, eu me faço presente de algumas outras formas, nem que seja por sinal de fumaça. E eu te falo, foram anos para me mostrar para eles. E assim, eu continuo ausente em termos de tempo, presença às vezes física. Mas hoje o que é que eles me falam? Cara, você é o amigo mais presente na vida da gente. Por quê? Porque a tua presença é tão forte,
seja às vezes numa mensagem que você coloca num grupo, seja às vezes num abraço que você tá, seja na transmissão, às vezes, a gente vai falar assim, ei, tô passando por isso, ei, eu tô aqui, cara. Ei, a palavra que você solta, a palavra que você joga é tão forte na vida da minha família, né? Eles falando, que eu digo assim, cara, isso é presença. Entende? Ou seja, isso também é quebrar padrões. Ah, às vezes você tem pessoas próximas todo dia. O Lucas tá todo dia aqui do meu lado, mas o Lucas, cara, tá 100% no Instagram, no WhatsApp ali, ele não me pergunta como é que eu tô, ele não. Entende? Então, presença também é muito disso, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que todos os nossos projetos, acho que acabaram dando certo porque eu tenho um time muito forte, eu tenho um time muito coeso. Eu costumo falar que eu tenho um exército montado que por mais que eu esteja só uma vez no mês, né, em São Paulo, no Rio, Brasília, enfim, qualquer outro local, Teresina, ei, eu tenho pessoas que vestem a camisa, que sentem, sabe, eles fazem jus ao que a gente está colocando, ao nosso propósito ali. Acho que é isso. Na vida é sobre isso, né? Sobre pessoas, sobre você entender sobre isso, valorizar, honrar. Ele falou muito sobre honra das pessoas aqui também, e a gente não pode esquecer disso. Tem uma coisa que você falou que me chama bastante atenção, e já estamos indo ao final também dessa conversa. Então, você que está assistindo, você vai ter outros momentos com a gente também, com fé em Deus. Tem muito para ele ensinar para vocês aprenderem. Mas me chamou bastante atenção o que você falou, né? A liderança muitas vezes ela é solitária. Então, por mais que você esteja caminhando com 1.000 pessoas, toda essa correria, todos os projetos e a visão que Deus te deu, ela é única. Então, muitas vezes nem todo mundo consegue acompanhar a mesma visão, entender e às vezes você se sente só. E isso é natural para todos os grandes empresários, médicos, para as pessoas que têm essa visão dada por Deus. Como que você lida, e isso para mim é uma pergunta muito forte, com esses momentos de solidão? Você acredita que a espiritualidade, Deus, tudo aquilo que você colocou, tem te ajudado? Como que é o momento de um empresário como você quando passa várias pessoas na clínica durante todo o dia? E em um momento você chega na sua casa e fala, ufa, agora eu tô aqui, né? Em alguns momentos você quer que as pessoas te entendam também, que sejam um suporte para você. E quem é muito forte como você, ou como pessoas com esse perfil, às vezes procura e fala, eu não posso desabafar com fulano, porque se eu falar com ele, ele já precisa de mim, como é que vai ficar todo mundo? Como que você lida com esse momento? Eu costumo dizer, Lucas, que a vida da gente é um treinamento, né? Para você, por exemplo, você ganhar robustez muscular, você tem que ir para academia 2, 3 vezes por Sim, semana, você tem que se alimentar bem, existe um processo para tudo. Da mesma forma, para você criar uma robustez mental, você tem que trabalhar o teu mental, certo? E muitas vezes a gente é no momento da dificuldade que você vai ter que buscar entendimento para aquilo ali. E você começa a fortalecer, sabe, o teu pensamento nessas, né? O teu pensamento vai gerar atitudes e por aí vai. Então eu te falo, eu precisei treinar muito, eu precisei passar por várias situações na minha vida para entender que não é sobre a fala do outro que eu preciso viver. Não é sobre o julgamento do outro que eu preciso viver. Muitos momentos eu não tinha entendimento, certo? E eu errei, né? Eu precisei recomeçar, precisei levantar e por aí foi. Do ponto de vista da espiritualidade, que eu digo assim, para mim hoje é o que me rege. Por muitos momentos eu achava que Deus tinha me esquecido, por muitos momentos eu achava que eu estaria só. E eu precisei dessa solidão para entender que no meio dessa solidão, né, era coisa da minha própria mente, tá? Da minha própria mente falando assim, ah, você tá só. Não. Hoje, cara, hoje eu não me vejo só em nenhum momento. Eu costumo dizer que no momento que fisicamente, materialmente eu estou só na minha individualidade, ali no momento que eu chego em casa, às vezes eu venho para São Paulo atender sozinho, a Letícia não vem. É o momento que eu mais estou conectado comigo mesmo e com Deus. E aí onde eu vejo, é o momento que eu me recarrego, é o momento que eu falo assim, cara, é nesse momento que assim, eu tô cheio, não é de pessoas, eu tô cheio da energia. É exatamente sobre isso. Então assim, a solidão, ela é muito relativa, né? Vai dessa perspectiva que você consegue enxergar. E quem acredita na palavra profética, né? A palavra profética muitas vezes não, na maior parte delas, ela não é material. Então, assim, você conseguir enxergar algo que, a maior parte das vezes, né, você não consegue ver, enxergar é diferente de visão. Visão é uma coisa, eu tô vendo aqui o Lucas tá de preto e tudo mais, mas eu consigo enxergar bem, eu consigo enxergar bem ali, né? Então é muito sobre isso. A partir do momento que eu conseguir é, sedimentar isso, né? Não só assim, cara, eu acredito, eu tô vendo, e quando eu vejo algo se realizar, algo que ninguém via, aí que eu digo assim,
não é loucura, tá? Entende? Quando eu coloquei, Sim. cara, é Deus que tá por trás de tudo isso, é Deus. Eu fui me alimentando. Então, assim, é treinamento. Por isso que eu te É. falo, mais uma vez é treinamento. Como? Ah, eu precisei várias vezes escovar os dentes para entender que se eu não escovar, eu vou ficar com o dente cariado. Hoje em dia, eu não durmo sem escovar os dentes. Então, hoje em dia, eu não durmo sem falar com Deus. Certo? E uma coisa que eu acho bem engraçado, eu aprendi, né, na minha formação, eu venho de um colégio católico, eu aprendi todas as orações, como tem que ser feito, mas meu momento de maior conexão foi fora do papel, foi fora do tradicional, não vou dizer, enfim, não da oração. A partir do momento que eu mais me conectei com Deus, foi a partir do momento que eu utilizei da minha fraqueza, certo? Dos meus momentos de dificuldade, falei assim, ei, eu não sou o médico mais famoso do país. Eu não sou um médico que fatura, eu sou um empresário que fatura mais de R$ 1 milhão por mês. Cara, não sou nada disso. Eu tô vendo que eu não adianta ter tudo isso se eu não sou ninguém. Então, assim, por favor, me ajuda, certo? Eu costumo falar que Uau. meus momentos de maior conexão com Deus está dentro do consultório. Às vezes é um arrepio que eu falo assim, o paciente às vezes está falando da vida dele, do casamento dele, eu atendo muito hoje, ansiedade, depressão, suicídio, tentativa, né? Pacientes que falam assim, doutor, eu não vejo, já tive, já tentei. Eu falo assim, Senhor, o que é que eu vou falar? Mas assim, eu me senti aberto naquele momento, vim palavras na minha boca que eu falo assim, cara, quem tá falando não sou eu. A primeira vez que isso aconteceu, eu falava assim, como que eu consegui falar aquilo ali? Quando eu recebi o feedback das pessoas, e eu busquei entendimento, né? Às vezes eu não preciso falar isso em público, mas Sim, hoje eu tenho meu entendimento, sim. certo? Hoje eu consigo estar cheio, né, de Deus, da energia, da palavra. Às vezes eu só falo assim, eu só preciso estar aberto. Que nós somos nada mais do que, cara, nós somos o meio, né? A passagem, a palavra, nós temos que estar aberto para poder receber e para poder transmitir, entende? Então, assim, para mim na minha vida foi transformador. E você sabe, eu não sou o cara que está dentro da igreja física, não estou. Eu preciso, eu busco estar, mas eu carrego isso dentro de mim, eu carrego minha igreja dentro de mim, eu não sou o cara, né, não sou a pessoa de todo dia tá, eu tenho uma Bíblia do meu lado, certo? Eu abro, eu leio, às vezes leio uma estrofezinha ali, eu durmo. Eu queria muito estudar, tá? Mas a partir do momento que eu entendi que, cara, eu carrego, eu tô aberto para receber o entendimento. Tudo que eu busco aqui falar, eu não tô lendo, entende? O que eu posso fazer, o que eu posso transmitir, o que eu posso aprender às vezes, em vez de estar lendo, eu posso estar com você também, como eu aprendo muito. Às vezes eu estou num meio, numa roda, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que buscar meios de crescimento. Às vezes você tem meio de crescimento médico, você tem meio de crescimento como empresário, Sim. financeiro, você tem o network. O que que me faltava? Se eu não tenho, né, se eu não me dedico, não é que eu não tenho tempo, eu não me dedico a estudar mais a fundo, eu pelo menos eu tenho que provocar, estar em meios que aquela discussão, aquelas pessoas me fazem crescer. Eu te falo, eu sou uma prova de você me faz muito crescer em relação a isso. Hoje eu busco na rede social não saber o que é que o Lucas está fazendo. O Lucas, o Samuel, enfim. Cara, eu busco consumir conteúdos que me fazem fortalecer mais ainda a minha espiritualidade. Porque o Perfeito. meu jeito de aprender, às vezes, é só não olhar. Tem pessoas que gostam de estudar, passar tempos e tempos ali debruçado num livro. Eu gosto de escutar. Eu sou muito rápido em escutar, em aprender isso em todos os aspectos, em todos os pilares da minha vida. E eu acho que é sobre isso. Caraca, espetacular. A gente entende, né, sobre a humildade. A Bíblia própria fala sobre isso, né? Diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, em todos os momentos difíceis que você enfrentou e também onde você sabe que você é fraco, você vai e reconhece falando, cara, isso aqui eu acho que eu poderia melhorar. Então, eu vou procurar alguém, eu vou conversar. E o orgulho é o que mais mata as pessoas, né? Você vê que a raiz de orgulho destrói todo mundo, que a pessoa diz, eu já sei, eu sou um médico incrível, eu vou fazer, eu vou acontecer, e aí acaba que às vezes não consegue ter o resultado que gostaria, porque não deixa, através da humildade, chegar em lugares ainda maiores. É necessário humildade para isso. Doutor, eu quero te agradecer por esse tempo precioso. É sempre bom estar, conversar com você, passar esse tempo. Com toda essa agenda e com toda essa vida, você sempre teve um espaço, não só agora para falar, mas o tempo inteiro que eu precisei. E eu posso falar uma coisa, isso é precioso, ter amigos de verdade, ter pessoas que caminham com você. Você também que está assistindo,
Eu quero convidar você para refletir e anotar tudo isso que ele falou, essas coisas que nós conversamos. Isso pode transformar a tua vida, esses princípios, trazer luz para o que Cristo quer colocar no seu coração. E eu quero convidar para finalizar, se você não se importar, eu posso orar com você e a gente finalizar com uma oração. Quero trazer uma oração para sua casa, para sua vida, para sua família também, você que está assistindo aí agora. Vamos orar com nós dois para a gente finalizar esse momento, esse papo tão gostoso, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso, te agradecer e te honrar, porque o Senhor é maravilhoso e está conosco em todo o tempo. Obrigado pela vida do Dr. Carlos, por todos os projetos que o Senhor tem derramado na vida dele. Obrigado pela presença, obrigado porque ele tem sido a gente, Pai, teu aqui nessa terra, ajudando tantas pessoas e transformando tantas famílias. Eu quero também pedir por cada pessoa que está em casa agora assistindo, cada pessoa que vai ouvir esse papo, Senhor, que essas pessoas também sejam transformadas, que elas recebam teu amor, teu abraço, essa coisa boa, Espírito Santo, que é a tua presença e a tua companhia. Obrigado por esse tempo, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos, traz luz para a nossa caminhada, traz luz para a nossa jornada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, muito obrigado, meu doutor, Deus abençoe, tchau, tchau.